A paz do Senhor, meus irmãos, eu venho através deste vídeo fixar uma palavra doutrinária em teu coração, que tem por título ou tema: não permita que o escândalo te destrua. A referência bíblica se encontra em Mateus, capítulo 18, no verso 6 e verso 7, que nos diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mor de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Verso 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Meus amados, eu quero ser bem rápido para que vocês compreendam e possam fixar este tema, esta palavra no teu coração. Ora, Jesus aqui ele está deixando bem claro que há um juízo para aqueles que escandalizam, para aqueles que servem de tropeço. A palavra escandalizar, no original grego, é escandalon, que significa colocar uma pedra de tropeço, colocar uma armadilha no seu caminho. Mas observe que nós temos aqui, citado por Jesus, pelo menos 3 tipos de pessoas. A primeira que ele cita é aqueles que são escandalizados, porque são pequeninos, são domésticos na fé, intitulado por Paulo como os neófitos na fé, aqueles que precisam do puro leite. A segunda aqui classe é aquelas que estão no mundo, que estão sempre escandalizando, que estão sempre inovando as suas práticas de pecado, as suas práticas maliciosas, mundanas. E uma classe que se enveredou pelo caminho errado. Uma classe que acabou seguindo o seu próprio coração e deixou de viver a palavra de Deus. Embora eles foram levantados por Deus, embora eles tiveram o conhecimento, da divindade celestial, mas eles se corrompem. Jesus, em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 14, Jesus deixa bem claro sobre as heresias, sobre os falsos ensinos, porque Jesus está advertindo os seus discípulos para que eles estivessem atentos, para que eles fossem instruídos, para que eles tivessem um conhecimento tamanho e percebesse que aqueles que eram mais novos na fé teria que ter cuidado com eles. Porque observe que os discípulos iniciam em uma discussão quem seria o maior no reino dos céus, e eles começam entre si a se posicionar. Por certo, muitas maus conversações surgiram, mas ao redor tinham outras pessoas que eram de fato neófitos na fé, que estavam ali escutando, mas Jesus, para exemplificar, para dar um grande exemplo para eles e para também contê-los e ensiná-los, Jesus pega uma criança na sua humildade, na sua formação, porque uma criança ela aprende aquilo que vos ensina, e aí pega aquela criança e diz: eis aqui um que vai entrar no reino dos céus. Quem não se tornar como um desses pequeninos não poderão ver o reino do céu, nem entrar nele. Então, deixa bem claro que as más conversações, como disse Paulo, corrompem os bons costumes. Deixa bem claro que aquilo que você está transmitindo através do seu testemunho e da sua fala pode escandalizar alguns que pararão, que creem em Jesus e vão interromper a sua fé e vão parar no caminho e podem morrer espiritualmente. Mas deixe-me de falar uma coisa. Quando eu me deparo no contexto, eu vejo a influência do mundo misturada com aquilo que alguém não quer deixar, querem o privilégio
que a palavra de Deus dá, mas não querem deixar as coisas do mundo. Se convertem, saem do mundo, mas o mundo continua nele. E as suas heresias, os seus falsos ensinos, e às vezes querem inculcar na cabeça daqueles que são ingênuos, daqueles que ainda não são maduros o suficiente para entender. Por isso eu lhe trago essa palavra, para que você amadureça, para que você não sofra, não é, aí com os escândalos e possa até mesmo perecer. Porque há um juízo de Deus. Ai do mundo, ai daqueles que servirem de tropeço, porque tropeço é armadilha posta. As armadilhas são colocadas diante daqueles que não enxergam e acabam caindo nela. Então, cuidado. A minha advertência hoje é cuidado com os falsos ensinos, porque Jesus adverte, como eu disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, acerca das heresias. Havia naquele tempo gnósticos, que era uma crença de que eles não acreditavam que havia regeneração para a carne e que Jesus não tinha vindo em carne, como Deus não tinha manifesto a sua graça entre nós. Então, haviam muitos ensinos contraditórios e ali, quando muitos seguiam a doutrina também de Balaão. E vamos lá, o que fazia a doutrina de Balaão para a gente finalizar aqui o que nós iniciamos falando de escândalo e falando de tropeço. Observe o que é que diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem ou fornicassem. Você vai ver detalhadamente o assunto sobre este rei, tá certo, Balaque, que ele queria destruir o povo de Deus. E Balaão, que era um homem de Deus, que recebia a palavra de Deus, ele se corrompe por interesses particulares. Como os discípulos que estavam ali interrogando quem seria o melhor, quem seria o que iria ser honrado na eternidade, né? E discutiam entre si, querendo usufruir benefícios futuros por causa da sua posição em servir a Cristo. E Balaão, ele se corrompe também, e ele começa agora, estrategicamente, para que o rei Balaque conseguisse vencer o povo de Deus, né? Herdar as suas herdades, e ali ele acaba indo para amaldiçoar o povo de Deus, e depois ensina Balaque a corromper o povo de Deus, né? A heresia implantada no coração de um homem, desfechado ali, para que ele pudesse acertar. E ele coloca a ideia na cabeça daquele rei de que ele poderia seduzi-los para que eles comessem os sacrifícios, né, da idolatria, e também pudessem se prostituir. E ali o povo de Deus começaram a servir a outros deuses, a realizar cultos pagãos, cultos místicos, e acabaram se corrompendo. Então, são escândalos que partem muitas vezes de liderança, de pessoas que acham que devem usufruir, né, da obra e prejudicam a muitos que perecem. Então, cuidado com os promotores de escândalo, para que você não se escandalize, abata a sua fé e você venha sucumbir, você venha perecer. Que Deus te abençoe, te dê visão para que você perceba quando os laços estiverem armados, as armadilhas, e você possa se desviar delas, porque o Espírito Santo vai te guiar. Mas lembre-se de uma coisa, cuidado com o que você ouve, porque os promotores, eles são peritos em usar artifícios para enganar o povo de Deus e fazer você praticar coisas que vai lhe distanciar do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e que você possa refletir nesta palavra. Deus abençoe. A paz do Senhor.